Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou muito bem, eu desejo que vocês estejam muito bem também. E agora nós daremos início à quinta edição do quadro João Paulo Responde com bases na sapiência Elan Vital. Para quem não me conhece, eu sou o João Paulo Marquezin, eu sou o fundador da Escola Brasileira de Neurolinguística Familiar, eu sou o idealizador do programa Sapiência Elan Vital, do treinamento Elan Vital Experience, do Elan Self Coach e também sou terapeuta, trabalho com microfisioterapia e junto na microfisioterapia eu trago a Sapiência Elan Vital, que é o resultado de 11 técnicas que eu estudei e mais a minha experiência de 11 anos atendendo, que eu trago aí junto com a minha sessão de microfisioterapia. O quadro João Paulo Responde, ele vai ao ar todo sábado às 13h30. E é um quadro onde você me manda perguntas lá no direct do meu Instagram ou no comentário desse vídeo, onde você achar melhor. E toda semana eu tiro um tempo para gravar as respostas para essas perguntas. As perguntas têm a ver com conflitos e doenças, né? Como que os conflitos estão estão se relacionando com as doenças. Como que o meu mindset pode interferir no meu trabalho, na minha religião, na minha profissão, na minha relação com os meus pais, com os meus amigos, no meu relacionamento amoroso. E claro que tudo isso, se eu tiver um problema no meu relacionamento amoroso, eu também posso ter sim um problema de saúde, já que dentro da microfisioterapia e dentro da sapiência Elan Vital, nós acreditamos que a doença nada mais é do que um programa de sobrevivência a um conflito que eu não consegui resolver. Por isso eu sempre digo que é muito importante nós termos a mente sã, nós expandirmos a nossa mente para que a gente possa olhar para os conflitos com amor, com mais tranquilidade, e aí a gente não fica doente. Sem contar que quando eu estou em conflito, a minha mente está focada no conflito e não nas soluções, está focada no conflito e não naquilo que eu realmente quero para a vida. Então sempre estar com a mente livre para o meu propósito de vida seria o ideal. Porém, como as pessoas normalmente elas se preocupam mais com os problemas do que com as soluções, elas acabam ficando travadas aí no seu dia a dia. Dessa vez eu recebi, deixa eu ver aqui, 6 perguntas. E aí eu vou responder essas 6 perguntas hoje. Tem algumas, pessoal, que eu não respondi aqui no João Paulo Responde, mas que eu acabei respondendo lá no direct, tá? Porque a resposta era curtinha, não demandava muita explicação. Então algumas pessoas talvez perguntaram aqui, e a pergunta não está aqui no João Paulo Responde, mas está no direct do meu Instagram. Se você ainda não curtiu a minha página lá no Instagram e no Facebook, é João Paulo Marquezin. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal do YouTube, se inscreva e não se esqueça de deixar o seu like e deixar o seu comentário do que você achou aqui do vídeo. Isso ajuda bastante a gente expandir o nosso trabalho e mais pessoas saberem daquilo que nós estamos ensinando para a população aí, ok? E a primeira pergunta que eu recebi foi a seguinte: João, fale-me mais sobre PNL. Qual a sua opinião sobre essa técnica? Bom, PNL, para quem não conhece, significa Programação Neurolinguística. A Programação Neurolinguística é dita como a ciência que estuda o comportamento humano. É aquilo que há de mais sofisticado, segundo as pessoas que entregam o curso, né, no estudo do comportamento humano. É como se fosse um manual da mente humana. A minha opinião sobre a PNL é que ela é muito boa sim, só que especialmente no Brasil ela é vendida como algo um pouco duvidoso. Por quê? Porque eles prometem que você vai resolver todos os seus problemas de relacionamento com a PNL, que você vai fazer uma sessão de PNL e as suas finanças vão melhorar, que você tem crenças limitantes e a PNL que vai desprogramar suas crenças limitantes. E não é bem assim, tá? Eu tenho experiência para falar porque eu tenho formação em PNL e eu lembro que quando eu fiz meu curso de PNL, existiam algumas coisas que o professor explicou lá. E ele falava assim, e podem vir 1.000, 2.000, 5.000 pessoas e que ninguém vai saber resolver isso, só eu, porque eu tenho PNL. Então a PNL, ela é meio inflada, pra dizer bem a verdade. Não que ela não seja boa, mas ela é muito mais utilizada para manipular a outra pessoa do que para resolver a questão da outra pessoa. Por exemplo, esse professor usou de PNL para dizer que somente ele tinha um conhecimento e que podia vir 5.000 profissionais, mas só ele tinha esse conhecimento. E eu lembro que na sala, naquela época, todo mundo ficou abismado. Nossa, como ele é inteligente. Então ele usou técnicas de inteligência para convencer as pessoas do que ele queria. Isso é bom? Bom, se eu quero manipular as pessoas é bom, né? Só que quando eu manipulo as pessoas, quando eu obrigo as pessoas através de uma manipulação
inconsciente para as pessoas a fazerem o que eu quero, será que eu estou realmente servindo as pessoas? Então tem de se pensar. Às vezes eu uso uma técnica de PNL para vender mais. E quando eu vendo mais algo que o paciente não queria, que o cliente não queria, não precisava, mas eu convenço ele a comprar, será que eu estou servindo? E aí algumas pessoas falam assim, que quem não tem prosperidade financeira tem crença limitante. Ok, tem aí que a PNL reprograma. Ok, reprograma. Mas se eu me programar para ser uma máquina de vendas, e essa máquina de vendas passa por cima dos valores das pessoas, dos meus próprios valores, e meio que obriga as pessoas a fazer o que elas não querem, será que eu estou servindo essa pessoa? E se o primeiro preceito de ter prosperidade é você ter algo para servir as pessoas, será que não são as pessoas que estão me servindo? Será que eu não estou convencendo as pessoas a me servirem? Então, o que eu vejo da PNL hoje em dia, não são todos os profissionais, tá? Mas tem muitos profissionais, e a maioria, infelizmente, são assim, eles se servem da PNL e não servem os outros a partir daquilo que a PNL pode mostrar. Então, Richard Bangler e Grinder, eles que criaram a PNL. Então, a PNL, basicamente, ela é o resultado, ela é uma modelagem da mente das pessoas que têm mente de sucesso. Das pessoas que têm sucesso, é uma modelagem da mente das pessoas que têm sucesso. Então eles pegaram as pessoas que mais tinham sucesso em determinados setores e começaram a pesquisar como que essas pessoas pensavam, como que elas agiam, como que elas faziam, como que elas reagiram diante das situações, como que elas faziam para ter sucesso. E eles transformaram isso em técnicas. Então, por exemplo, técnicas para você, ou ferramentas para você saber se aquilo que você quer na vida vai te trazer mais ganhos ou mais percas, para você planejar o seu objetivo. É legal, é muito legal sim, tá? Pessoas de sucesso fazem tudo isso, mas as pessoas que realmente têm sucesso em todos os setores da vida, eu acredito que existe algo mais profundo além disso, que é o que o Bert Hellinger explica, que são as leis do amor. As pessoas que têm sucesso em tudo, elas vivem no fluxo da vida, elas não tentam controlar. Então, às vezes, a PNL, não que Richard Bangler e Grinder tiveram essa intenção, mas as pessoas que pegaram os estudos deles muitas vezes têm essa intenção. Pode até ser que Richard Bangler e Grinder modelaram as pessoas de sucesso, e pode ser que até a intenção deles seria ajudar, mas as pessoas que pegam os estudos deles, a maioria dos profissionais, usam para uma manipulação em massa e é bem descarado. A gente que entende um pouco bastante perto da grande massa, a gente vê o quanto grandes profissionais, muitos profissionais, acabam manipulando as pessoas. E talvez essas pessoas que querem manipular, elas não entendem o fluxo da vida. Então talvez hoje eu possa fazer um vídeo bem manipulativo, colocando gatilhos mentais aqui para você comprar o meu curso, e aí você compra algo que você não precisa. Ou eu faço um monte de gatilho para você entrar numa esteira minha e você compra um monte de curso que você não precisa, porque eu faço você ter a sensação que no próximo curso que você comprar comigo você vai resolver o conflito. A gente usa a técnica de PNL para isso, entende? Só que se eu fizer isso, eu até posso ter muitas vendas e muito dinheiro, mas eu conhecendo como funciona o fluxo da vida, eu sei que talvez eu vou ter um problema na minha saúde, um problema no meu relacionamento. Toda ação gera uma compensação, que pode ser boa ou ruim. Então, mais profundo para ter sucesso do que a PNL é interessante porque ela traz técnicas, ela me ajuda no planejamento, ela me ajuda a entender como funciona a mente humana, mas eu também preciso entender como funciona o fluxo do universo, o fluxo de energia do universo, tá? Programação neurolinguística. Nós temos programações mentais que vieram desde a nossa infância, né? Vídeo dos nossos pais, avós, tios, professores, palestrantes, enfim, pessoas que trouxeram conhecimentos para nós, e a partir desses conhecimentos, somado às nossas experiências que nós tivemos antes de tudo isso também, somado àquilo que veio dos pais, avós, dos avós, nós formamos uma crença, uma forma de olhar para a vida. E a forma que a gente tem de olhar para a vida é a nossa programação mental. Então a programação neurolinguística através da linguística nós criamos novas conexões neurais para que o paciente possa reagir de uma forma diferente diante de um conflito, diante de uma situação que poderia trazer estresse para ele. Então eu sempre falo aqui, já falei em vários vídeos, que a palavra tem o poder, a palavra tem uma vibração. Mas, por exemplo, na programação neurolinguística eles nem falam de vibração. Na programação neurolinguística eles nem falam de honrar antepassados.
Então eu não sei se os criadores fizeram com essa intenção mesmo, mas eu acredito que não. Porque quando eu fiz o curso de programação neurolinguística, foi muito voltado para o poder. Inclusive, uma das primeiras frases que o professor falou foi: você vai ter muito poder, né? Então, assim, tudo bem, poder é legal, mas às vezes a pessoa que é leiga, ela entende que esse poder é o poder de destruir o mundo. Você pode destruir como uma pessoa, o professor falava com as palavras. Então, muito cuidado com a programação neurolinguística. E quando nós vamos estudar, por exemplo, o Tony Robbins, que é um dos pioneiros aí, das pessoas mais famosas na área de PNL, ele já explica com muito mais amor. Ele mesmo já admite, por exemplo, que técnicas que ele usava no começo, quando ele não tinha conhecimento do fluxo do universo. Então, ele admite, por exemplo, que o paciente fumava. Então, ele fazia uma técnica de PNL que o paciente parava de fumar. Só que a PNL, do jeito que ela é ensinada muitas vezes, ela não traz a raiz do porquê que o cliente começou a fumar. Começou a fumar porque na infância teve ausência de pai. Esse não é o conflito. Isso é como o conflito chegou no cliente. A questão é porque o pai está ausente, é lá que a gente tem que ir. E para a gente entender o porquê o pai está ausente, nós precisamos entender o fluxo do universo. Então eu posso aplicar técnicas de PNL que você vai sentir mais potente, vai sentir mais forte, mais focado, e isso é bom, mas se eu não olhar para o conflito original, se eu não for lá no profundo e ajudar você a compreender o porquê sua programação mental era essa, logo aquilo que você não resolveu vai ser compensado em outro setor da sua vida. Então por isso que eu gosto sim da PNL, eu uso PNL nos meus consultórios, mas por exemplo lá no treinamento neurovital nós usamos PNL para ajudar você a aprender a se comunicar melhor, não para convencer o outro de que a sua ideia está certa, e sim para você compreender o porquê o outro pensa diferente e você ficar em paz. Como você pode comunicar para que o outro possa ficar em paz em relação àquilo que você fala, como que você pode usar a PNL nos seus relacionamentos, como que você pode usar a PNL, vamos supor que o seu chefe venha super bravo para conversar com você. E você não quer briga com ninguém. Porque, gente, nós estamos na era dourada. Não tem mais poder. Não tem mais ter. É ser. Tá? Então, se você quer ser uma pessoa que leva a paz, se você quer ser tranquila e quer levar a tranquilidade, o seu chefe vem bravo com você, você usa uma técnica de PNL, que aos poucos ele vai se acalmando e quando você percebe, ele está falando baixinho com você. Então, lá no neurovital, por exemplo, a gente explica dessa forma. Quando eu fiz o curso era poder. Eu até usava, tinha até uma frase que eles usavam, não vou falar a frase porque senão vai identificar a escola, que eles falavam no final da frase: cada um com seus problemas. Sim, gente, cada um com seus problemas, e cada um tem aquilo que precisa. Mas era uma forma assim que eles ensinavam: eu vou dar um jeito de resolver isso. Se você precisar morrer por causa disso, cada um com seus problemas. Então tem que cuidar, tá? A PNL de verdade ela não é isso. Eu acredito assim que ela foi manipulada por algumas pessoas que não estão aí vinculadas à Era Dourada e querendo o poder e ensinam como uma forma de poder. Então essa é a minha opinião sobre PNL. Vende como a chave de sucesso, pode trazer a chave de sucesso, mas existem coisas muito mais profundas que levam ao sucesso, além da PNL. Então vamos para a nossa segunda pergunta. João, não consigo ser organizada. Dentro do meu armário é uma bagunça. Sinto isto dentro de mim também. Por fora está uma bagunça porque por dentro está uma bagunça também. Normalmente você vê fora aquilo que tem dentro de você. A princípio eu pensei em falar que era uma falta de energia de pai. E mas também pode ser uma falta de energia de mãe. Porque você está desorganizado. Eu não sei se esse desorganizado eu não sei o que fazer para resolver, ou eu sei o que fazer para resolver e não resolvo. Então, se esse desorganizado eu vejo a minha vida uma bagunça e não sei por onde começar, essa amplitude é uma energia vinda da mãe, é uma energia feminina. Então, talvez as mulheres da sua família não puderam se expressar, talvez não puderam viver a amplitude de vida delas, né? O feminino é um movimento amplo, né? A mãe gera as possibilidades, gera a visão. Então se eu tenho um problema e não tenho nenhuma possibilidade na minha mente para resolver, eu não consigo me conectar com as possibilidades, isso tem a ver com a mãe. Agora, se eu já sei que eu tenho que organizar o armário e eu não organizo, é falta de foco. Foco é uma energia masculina, então provavelmente aí você tem alguma questão com o pai. Eu olharia aí, ou buscaria resolver as questões com o pai, porque a força que eu tenho para olhar para a vida, lá no neurovital eu sempre falo, vem do pai e da mãe.
E isso que eu nem explico energia masculina e feminina no Experience. Eu explico só no Connect, que vem junto com o Experience, que é a parte online do L'Hopital. Mas enfim, por que eu falo que vem do pai e da mãe? Porque vem dos dois, né? A mãe dá a amplitude, a possibilidade, a visão do que pode ser feito, tanto que a mulher faz 10 coisas ao mesmo tempo, porque ela tem uma visão muito mais ampla do que o homem. E o pai dá o foco. Então, se você não consegue focar naquilo que você precisa fazer para organizar a sua vida, é uma energia de pai, tá? Então, uma dica é você olhar para o pai. Outra dica prática aí seria assim: veja tudo que você precisa resolver. Entre no seu feminino, amplie, veja tudo que tem para resolver, para organizar na sua vida. Ok, viu? Anota no papel. E aí você foca em um por um. Hoje eu vou tentar organizar. Tentar não, eu vou conseguir organizar isso. Amanhã organiza aquilo, amanhã organiza aquilo. E aí você consegue reorganizar a sua vida. O que você precisa é da amplitude feminina e se deixar estar no feminino. Às vezes, eu não sei, né, a sua vida, mas às vezes você é uma mãe de 5 filhos que não teve um marido próximo, que não tem a família para ajudar. Então você está muito no feminino, no masculino. Precisou focar na geração de riquezas, focar em desafios para que a família possa ser sustentada. Então você não consegue ter amplitude para olhar para a vida. Então algumas coisas elas se tornam supérfluas, por exemplo, uma organização dentro de casa. A mulher, se ela está ancorada na energia masculina, ela dificilmente consegue organizar as coisas dentro de casa. E aí, aqui você falou, eu estou pegando em cima da sua pergunta, né, do seu comentário. Dentro do meu armário é uma bagunça, eu acredito que o seu armário seja dentro da sua casa. Então pode ser também que você tem algo que faz com que ou a energia masculina ou a feminina não flua em você. Resumindo, a energia masculina é o foco que você precisa, a energia feminina é a amplitude que vai te dar possibilidades de como resolver. Se você não tem nenhum nem outro, provavelmente você não tem conexão nem com seu pai e com sua mãe. Mas João, eu sou amigo dos meus pais, então avós, bisavós ali tem alguma coisa que não está bem resolvida, ok? Então a gente precisa olhar para o pai e para a mãe, porque a força para eu olhar para a vida vem do pai e da mãe. Então agora nós vamos para a nossa terceira pergunta. João, qual é o conflito emocional relacionado à infecção urinária? A infecção do trato urinário, seja rim, seja bexiga, seja os ureteres, né? Qualquer parte do trato urinário, ela tem a ver com uma demarcação do território. Tá? Ou seja, para a mulher seria uma demarcação do território que é o ninho estreitamente falando, com tudo aquilo que pertence, a família, a casa, os filhos, os objetos da casa. Há casos que o próprio trabalho para a mulher é uma demarcação de território, então aquele cantinho que ela trabalha, se alguém invade aquele território. A mulher que, por exemplo, no relacionamento, o que é uma demarcação de território? A mulher desconfiar que o marido está traindo ela, a mãe desconfiar que o filho está sendo traído, a mãe desconfiar que o chefe do filho está enganando ele, a mulher desconfiar que a funcionária nova vai tomar o lugar dela no emprego dela. Então basicamente uma tentativa de demarcação de território, tá? Já para o homem, o território masculino tem a ver com sentir o seu território ameaçado, onde ele não pode ou não consegue colocar limites no território. Então, por exemplo, o pai que não consegue controlar o filho, o chefe que não consegue convencer os funcionários de que ele é o chefe, então não tem limite. Existe uma invasão de privacidade, uma quebra de hierarquia. Então, para o homem seria mais isso. A mulher, o território da mulher é sentir-se invadida, é sentir-se melhor, vou melhorar a palavra. É sentir o território ameaçado. O homem sente o território invadido. Apesar que é bem parecido, é que o território masculino e feminino são coisas diferentes. Até porque o homem é amplo no território, né? Então, o que é o território do homem? O carro, a esposa, os filhos, o trabalho, o futebol, tudo. E para a mulher é mais relacionado ao ninho. Então, quando a mulher tem um conflito de território no ninho, ela tem algum conflito. Por exemplo, vamos supor, só para vocês perceberem, porque às vezes a pessoa fala assim, mas João, você falou que o conflito de infecção urinária é demarcação de território, mas eu não sinto meu território invadido. Vamos supor que durante um tempo você foi casada com seu primeiro marido, seu primeiro relacionamento, e que ele te traiu. Ele te traiu com outra mulher na sua cama. Então, alguns dias depois, provavelmente você teve uma infecção urinária. Se não teve, é porque você tomou tanto antibiótico que não teve, ok. Mas, a princípio, se você teve um conflito de território ali, você teve uma infecção urinária. Passou durante muito tempo, você não teve nenhuma infecção urinária.
Agora, 10 anos depois, você encontrou um outro homem. E quando você começa a se relacionar com ele, você volta a ter infecção urinária. Por quê? Porque quando você encontra um outro homem, mesmo que o homem é bonzinho, você acaba remetendo o conflito do passado. Se não estiver bem resolvida a sua relação passada, você fica doente nessa relação mesmo que este homem não te traia. Por isso a importância de eu aprender a olhar o meu passado e deixar em paz. Já falei em vários João Paulo Responde, já falei nas lives, falo no Elan Connect, eu explico bem isso, que enquanto eu olho para a frente e a minha referência é o passado, eu não vou para frente. Entende? Se eu não deixar em paz, se eu não olhar com amor para minha traição há 10 anos atrás, quando eu tiver um relacionamento amoroso agora, o meu subconsciente automaticamente vai ter medo de acontecer de novo. Então precisa ter muito bem resolvido. Aí eu posso pegar, falando da PNL de novo, uma técnica de PNL para diminuir o tamanho do impacto que o conflito teve lá na minha infância ou lá no meu casamento? Posso, mas não vai evitar a infecção urinária. Entende? Quando a gente usa a PNL para enganar a mente, o conflito vem do mesmo, o conflito está instalado do mesmo jeito. Eu preciso de fato compreender o que aconteceu, como eu atraí isso. E daí a questão se resolve. A minha filha sendo traída, o meu filho sendo maltratado pela esposa, enfim, conflito de território tende a gerar uma infecção urinária. Na fase ativa do conflito vão ter algumas reações, na fase PCL tem aí a demarcação de território. A urina fétida é para marcar território mesmo, tá? Então é para isso, ok? Pergunta de número 4. Gostaria de saber se sou errada em não sentir afeto pela mãe biológica. O conceito de certo e errado não cabe aqui. Tá? O que eu posso dizer é o seguinte, que é um pouco difícil mesmo. Eu não sei a sua história, mas eu vou supor que você foi adotada quando você era uma bebê. Quem perguntou foi uma mulher. Então dificilmente você vai ter afeto pela mãe biológica. Afinal de contas, ela te entregou para outra pessoa e você desenvolveu esse afeto pela sua família adotiva. E está tudo bem, não tem problema nenhum. O que você não pode ter é mágoa, ressentimento, raiva, querer que a sua mãe biológica tivesse feito algo diferente. Isso sim vai trazer consequências ruins para você. A vida só foi possível através da sua família biológica. Então, você só está aqui me fazendo essa pergunta e vendo esse vídeo porque um dia o seu pai e sua mãe biológicos se encontraram e te conceberam. E não importa como foi a gestação, eu sei que para você importa, mas eu estou dizendo que na resposta não importa. O que importa é que eles te deram a vida. Ah, mas eles tentaram abortar, mas não abortaram. Ah, mas eles eram drogados. Ainda assim drogados, eles te deram a vida. Os pais têm a obrigação de dar a vida e o mínimo necessário para a vida. Aí eu tenho uma dica para você, se você recebeu o mínimo necessário ou não. Quem está vivo recebeu o mínimo necessário. Você que está assistindo esse vídeo agora, está vivo? Então você recebeu o mínimo necessário, tá? Quando o pai e a mãe que dá a vida não pode manter a criança na vida, ela não está maltratando, ela não está excluindo a criança por dar para outra pessoa. Na verdade é um ato de amor. Só que claro que a criança ela vai desenvolver afeto pela família adotiva. Então uma forma legal de olhar é você mentalmente olhar para os pais biológicos e dizer: através de vocês eu recebi a vida e eu sou grata. E aquilo que me faltou para me manter na vida, eu recebo dos meus pais adotivos. Ou se você já é adulta, né? Eu recebi dos meus pais adotivos. Portanto, não me faltou nada. E agora que eu sou adulta, se algo ainda me faltou, eu faço por mim mesmo. E aí você pode até fazer uma despedida dos pais. E às vezes é um pouco difícil falar isso, mas seus pais adotivos te deram porque, de certa forma, eles quiseram se livrar de você. Não que seja uma coisa ruim. Eles quiseram se livrar de você, talvez porque eles queriam que você tivesse um futuro melhor e eles não eram capazes. Então, meus queridos pais, vocês não me quiseram. Então, eu tomo somente o que vocês me deram, a vida com amor e gratidão. E aquilo que me faltou para a vida, para me manter na vida, eu tomei dos meus pais biológicos. Então, não me faltou nada, eu abençoo vocês. E agora eu passo a olhar e dedicar o meu afeto à família adotiva. O assunto agora é depressão. A pergunta: João, como me livrar da depressão? É interessante, gente, que às vezes eu falo, as pessoas buscam ajuda e eu sempre falo que o conhecimento é obstrutivo à ação. Porque as pessoas elas buscam o conhecimento
e elas não colocam em prática. E elas não colocam em prática e não dá resultado, e elas buscam outro conhecimento e elas não colocam em prática, o outro conhecimento não colocam em prática. E aí elas ficam tão amplas de conhecimento que elas não sabem qual escolher para se resolver seus conflitos. Confusão mental é resultado de excesso. Não sei se essa pessoa está buscando conhecimento em 1000 lugares, mas que ela não está colocando em prática os conhecimentos que eu já falei aqui, ela não está. E eu estou falando nesse tom porque eu sei que a pessoa assiste todos os vídeos e que a pessoa tem um nível de conhecimento nessa área. Pela própria forma que ela organiza as palavras da pergunta, como me livrar da depressão, fica claro que ela não quer olhar para isso. E tudo que eu tenho ensinado aqui nos últimos 11 anos, mas pode ser no 5º João Paulo Responde também, porque nesse 5 João Paulo Responde já ficou claro isso, é que nós precisamos olhar para aquilo que acontece. Enquanto você não quiser olhar para a sua depressão, enquanto você quiser se livrar dela, ela vai te perseguir. Por quê? Porque a depressão vem para equilibrar, completar, ensinar algo. Ou ela ainda vem para satisfazer uma das necessidades humanas, que pode ser significância também. Porque uma pessoa que está me perguntando isso, que tem o nível de conhecimento que ela tem, ela deve estar buscando significância. João, cuide de mim mais um pouco, faça mais algo por mim, me olhe. Eu não estou falando que é errado a pessoa ser assim, eu estou respondendo dessa forma para a pessoa perceber o que ela está fazendo com ela mesma. Isso já é terapêutico, eu garanto, isso é com amor. Todo o processo de transformação profunda, para que eu possa transformar minha depressão em amor, por exemplo, começa com uma crise. Então eu percebo que a depressão, eu percebo que ela está me incomodando, aí eu busco ajuda, e na ajuda eu passo pela transição. Quando você faz um Elan Vital, quando você assiste as lives, porque aqui você também tem conteúdo de transição. Quando você faz qualquer curso, quando você lê um livro, quando você vai para um psicólogo. E depois tem a reestruturação. Então eu tenho um mindset que me levou à depressão. Eu entrei em crise, que é a depressão. Eu percebi que isso é depressão. Eu busco conhecimentos, e aí esses conhecimentos me levam à transição. E aí eu tenho que fazer uma reestruturação do meu mindset com esses conhecimentos. Se eu tenho esses conhecimentos e não faço nada com eles, não cura. Tudo bem? Então vamos falar um pouquinho sobre depressão. A depressão, eu vou falar de vários fatores, tá? Porque às vezes as pessoas acham que depressão só tem a ver com o antepassado. E tem também. Se eu for pegar na constelação familiar, tem informação, eu poderia dizer que a depressão tem a ver com uma exclusão do passado, de alguém que não pôde ter o seu lugar, e a pessoa deprimida representa, na verdade, essa pessoa que foi excluída. Mas isso já é bem batido, né? Vamos falar de algo mais profundo e que poucos falariam, que podem causar depressão. A depressão, muitas vezes, é algo fisiológico, completamente fisiológico. Se eu for olhar o significado da palavra depressão, depressão significa deprimir, que vem de deprimido. Para cada 16 horas de estresse, isso eu explico lá no Vital, eu preciso de 8 horas de sono, e durante essas 8 horas de sono, eu reparo os meus tecidos do estresse que eu tive durante o dia, e a minha mente, ela se repara do estresse que eu tive durante o dia. Por quê? Porque durante o dia, como nós estamos com a nossa parte luta e fuga acesa, nós temos consciência, nós conseguimos acessar apenas 10% do que existe na nossa mente. Durante a noite, onde a gente relaxa, a gente deprime o metabolismo, a gente consegue acessar outras informações. Por isso que muitas vezes você dorme estressado e acorda bem. Já expliquei isso em outras lives também. Em alguma live que eu fiz aí, que tem anterior a esse vídeo, eu expliquei isso. Então, se eu preciso de 16 horas de estresse e 8 horas de reparo, imagine que se eu tive 5 anos de estresse. Pode ser que eu passe 2 anos e meio me reparando. O normal é 3 meses. Quando a pessoa está de bem com a vida, quando ela tem uma expansão de consciência legal, tem inteligência emocional, ela sabe lidar com as adversidades, ela sai de um conflito e a reação desse conflito é 3 meses. Mas quando ela não tem recurso nenhum, essa reação pode durar até 2 anos, até a metade do tempo que durou o conflito. Então essa depressão, que na verdade não é depressão, é algo fisiológico, mas é que às vezes é confundido com depressão. Da pessoa não querer sair de casa, da pessoa estar cansada, da pessoa estar estressada. Na verdade, às vezes ela só passou por um grande estresse antes e o corpo dela está pedindo um período de descanso.
Todo animal, depois de um grande período de estresse, pede um período de descanso. Vocês sempre ouvem cachorros aqui, os meus cachorros, aliás, os meus não, porque eu não tenho, né? Mas os cachorros dos meus vizinhos, eles ficam enfurecidos. Eu acho que é sempre quando eu tô gravando os vídeos. Mas quando você vê um grupo de cachorros brigando na rua, amanhã estão todos os cachorros dentro de casa se lambendo, dentro da casinha se lambendo. O gato que se envolve com uma confusão de dia de noite está se lambendo. Só o ser humano, depois de um grande conflito, vai trabalhar. Repare, você vai para uma... Agora na pandemia não está tendo festa, mas você vai para uma rave, para um baile, sei lá, como é que é na região que você mora, para uma balada. No outro dia seu corpo não quer dormir o dia todo, ou seja, você estressou o seu metabolismo e no outro dia você quer reparo. E no caso de um bailão a gente se repara, a gente aceita dormir o dia inteiro no domingo. Por que você acha que depois de um grande estresse emocional seu corpo não precisa de descanso? Então às vezes a depressão não vai embora porque pelo simples fato de você não se permitir passar pelo período de reparação. Não se permitir dormir, você vai tomar um remedinho, um energético, e vai trabalhar, toma um café, e aí você não permite que o seu corpo se repare. E aí vai chegar um momento que o seu corpo vai deprimir seu metabolismo novamente para você se reparar de qualquer conflito. Pode ser qualquer conflito. Aí, por outro lado, a depressão também pode ser um conflito de território, tá? Em geral, o hemisfério esquerdo, ele tem mais a ver com pensamentos acelerados, neuróticos, e o hemisfério direito tem mais a ver com pensamentos depressivos. Homens, em geral, usam mais o hemisfério direito do córtex cerebral, o que faz os homens terem características masculinas. O homem, normalmente, ele é mais retido, ele conversa menos, ele é mais focado. Mulheres falam mais, são mais neuróticas, é um termo mesmo, tá? Não é um xingamento. São mais amplas, porque elas operam com o hemisfério esquerdo. Quando eu tenho um conflito biológico, gente, tem uma live, nos comentários eu vou colocar qual live que é, tá? Porque eu tô comentando essa live, já comentei umas 3 vezes sobre a mesma live, que eu explico como que o conflito vira uma doença, tá? Então eu vou colocar aqui pra vocês verem também. Então eu já tô indo direto pro conflito e pra doença, não tô explicando de novo como que a emoção gera uma marca no cérebro que vai para um órgão. Eu não vou explicar tudo isso porque já tem um vídeo explicando isso. Então quando eu tenho um conflito, um homem tem um conflito que vai gerar um foco de Hammer no lado direito do cérebro dele, ele fica um pouco mais recatado, mais isolado. Não chega a ser uma depressão ainda. No segundo conflito, ele pode ficar bipolar. Ora muito animado ou muito neurótico e ora depressivo. Quando ele tem um terceiro conflito de território, aí ele entra em depressão. Que a mulher, se ela tem um conflito de território feminino, ela tende a ter o primeiro conflito do lado esquerdo do cérebro, ela vai ficar mais neurótica. O segundo conflito ela vai para o lado direito do cérebro, então ela pode ficar bipolar ou não apresentar sintoma nenhum. E o terceiro conflito, se for um conflito de território feminino, volta para o lado esquerdo e ela fica neurótica. Então a gente pode pensar assim: mulheres são mais neuróticas e homens são mais centrados, mais depressivos também, mais isolados, tá? Sempre quando eu tenho uma grande massa de conflito do lado direito do cérebro, a pessoa tende a ficar mais depressiva. Sempre que ela tem um conflito do lado esquerdo do cérebro, ela tende a ficar mais neurótica. Aí nós precisaríamos... Existem vários conflitos que afetam o córtex cerebral no hemisfério direito e esquerdo. Nós precisaríamos saber, através da história da pessoa, qual conflito é e ajudá-la a resolver. Muitas vezes o conflito tem sim a ver com algo sistêmico, tá? Então a gente precisa olhar para o sistema familiar. Por isso que eu falo, gente, façam o EMA Vital, porque ali vocês compreendem como não ter conflitos. E ainda, gente, a depressão, ela já é diminuída, já que você quer se livrar. Eu vou ajudar você a minimizar ela, mas você vai precisar olhar para ela, tá? Enquanto não olhar, não vai se curar. Mas lembre-se que a depressão, ela é uma casa emocional de uma identidade que você veste. Você não é depressiva. Você tem um conflito em uma das suas identidades. E como você tem um conflito em uma das suas identidades e você não tem recursos para lidar com ele, em alguns casos tem. A pessoa que fez a pergunta tem, ela só não aplica. Tá lá com obesidade mental de conhecimentos. Você tem um conflito em uma identidade e aquela identidade ela baixa uma casa emocional de depressão. E outro ponto, nós precisamos lembrar que nós vivemos dentro de casas emocionais. Existe a casa emocional da depressão, da procrastinação, da força, da alegria. E as nossas identidades
a partir de conflitos ou alegrias que a gente tem nas nossas identidades, baixam essas casas emocionais, fazem um download lá no universo de todas as possibilidades dessas casas emocionais. O João, que está sempre alegre, sempre feliz, o João criou uma casa emocional a partir de conhecimentos e de pôr em prática os conhecimentos. Esse João que consegue resolver, gente, eu não consigo resolver tudo, mas talvez para vocês eu resolvo tudo, né? Esse João que consegue resolver tudo, que é sempre alegre, que é luz, que tem muitos seguidores, que as pessoas falam bem dele, que as pessoas gostam do treinamento dele, ele não existia. Ele foi criado a partir dos conhecimentos, da prática dos conhecimentos. Então hoje eu tenho um download de alegria porque eu expandi a minha consciência, porque eu baixei através dos meus sentimentos downloads para eu ficar feliz. E o que vai ajudar você a minimizar um pouco essa depressão é você lembrar que você não está com depressão. É uma das suas identidades. O que são identidades? Médico, advogado, pai, mãe, filho, a identidade financeira. Uma das suas identidades tem um problema e porque você não tem aplicado os conhecimentos que você tem recebido, você não conseguiu resolver o problema, fez com que você sentisse, né, ou criasse uma casa emocional que fizesse você sentir algumas frequências emocionais que faz com que você se conecte com aquilo. E como você não separou as suas identidades, você trouxe isso para a vida toda. Então se pergunte, qual identidade minha está triste? Qual identidade minha tem um problema? E aí você começa a afirmar, eu no geral sou feliz, eu no geral estou alegre. Tem exaltação. A minha identidade X está vivendo na casa emocional da depressão, lá na pensamentosfera, ela está atraindo a casa emocional da depressão, porque ela não sabe resolver o conflito. Como eu posso ajudá-la a resolver? Sexta e última pergunta do João Paulo Responde de hoje. João, fale-me um pouco sobre dinheiro, merecimento de dinheiro e merecimento de uma vida próspera. A consciência da prosperidade e do dinheiro, vamos colocar dinheiro junto com a prosperidade aqui. A consciência da prosperidade é a certeza de que eu sou próspero. Quando você tem certeza que você é próspero, as coisas começam a acontecer na sua vida. E por que as pessoas não têm certeza que são prósperas? E o que fazer para que eu tenha certeza que eu sou próspero? Vamos lá. As pessoas não têm certeza que são prósperas porque lá nos ambientes onde elas viviam na infância, na juventude, na vida adulta, elas viram comportamentos e esses comportamentos é aquilo que elas sabem sobre prosperidade. Então muitas vezes nós aprendemos que pobre vai para o céu, que o pobre no semáforo é Jesus Cristo pedindo comida, que é mais fácil um elefante ou um camelo passar no buraco lá da agulha do que um rico ir para o céu. E a gente vai criando crenças, né? Que façam com que a gente entenda que nós não podemos ser prósperos, que nós não merecemos ser prósperos. Se lá na sua infância você ouvia a sua mãe falando que um carro novo não é para você, aí você fala, eu tinha muito disso. A minha mãe foi um amor de pessoa, não tenho nenhum conflito com ela, ela já faleceu também. Mas eu lembro, mãe, quero um carro igual de tal pessoa. Não, filho, é muito difícil, não é pra você. Mãe, quando eu crescer eu quero ser médico. Não, filho, você não vai conseguir, isso não é pra gente. A gente não merece isso. Então às vezes a crença de um não merecimento veio dos pais, dos avós, dos bisavós e aí por diante, né? E você precisa reprogramar, conversando com a sua criança interior, com técnicas de PNL, reprograma, mas dá pra ser mais profundo. Tá? Porque se você reprogramar e sair falando, maldito meu pai e minha mãe que falaram que prosperidade era uma coisa ruim, já reprogramei. Isso aí, desse jeito, você pode ter certeza que você vai ser próspero só uns 15 minutos. Porque não existe sucesso sem pai e mãe em coração. E isso é uma crença, não deixa de ser, né? Não é uma crença absoluta, que eu quis dizer. Porém, é algo bem relevante que eu tenho observado nos meus últimos 11 anos de profissão. Ainda tem uma questão de lealdade. Eu não mereço ser mais próspero do que meus pais. Eu estava conversando eu tenho um primo que trabalha na área de inteligência emocional também, na verdade mais na área vibracional. E eu estou fazendo um trabalho com ele e ele comentou que alguns pais ficam revoltadíssimos quando os filhos têm um carro melhor
do que os pais. E os filhos têm medo de ter um carro melhor que os pais, acham que vão ofender os pais. Então, e por que isso acontece? Porque o pai está doente. Porque o ideal é o pai torcer pro filho muito bem na vida. Quando o pai não consegue fazer isso, é porque o pai está com alguma questão dele que ele não consegue liberar o filho. E se o filho não separar o que é dele e o que é do pai, muitas vezes o filho acha que não merece, que não deve prosperar mais do que os pais. E aí, nós temos a questão da boa consciência e da má consciência. E mesmo, o que seria uma boa consciência? Eu estar de acordo com aquilo que a minha família, meus professores e o meu clã me ensinou. A minha família, especificamente falando aqui. Então, se a minha mãe falou que é mais fácil um rico ir pro inferno, né, do que um pobre, eu fico de má consciência se eu enriqueço. Então é melhor me enriquecer. Então a mente ela é programada e a gente gira aquele programa, a gente roda aquele programa na nossa vida sem perceber. E aí a gente começa a achar que não merece. E aí às vezes se eu enriqueço, eu tenho uma consciência, eu fico doente. Então nós precisamos ir lá na infância e reprogramar isso, sem excluir o pai e a mãe. Eu posso dar uma dica para você, o Elo Vital seria excelente para você reprogramar essas crenças aí, compreender de onde elas vêm e você reprogramar, porque você tem a crise, como eu expliquei antes, e aí você vai fazer aí o próximo passo, que é a transição no Elo Vital. E a reestruturação você faz com aquilo que você aprendeu no Elo Vital, né? Então a reestruturação é de sua responsabilidade. Mas o Elo Vital ajudaria você a compreender por que será que seus pais falaram isso pra você? Como deixar o que é dos pais para os pais e ser feliz? E aí por diante. Uma técnica que eu utilizo, ela é uma técnica vibracional, tá? Que é a técnica Sintonize, que nós usamos lá no treinamento Elo Vital e nós usamos no Elo Connect. E na verdade ela vinha com o nome de método Elo Vital de reprogramação da realidade, agora estou mudando o nome, é a técnica Sintonize, onde você começa a vibrar a consciência de que você é próspero. Porque para que você possa ser próspero na vida, você precisa ter certeza disso. Eu sou próspero e ponto final. Não pode restar uma dúvida. A dúvida faz com que você vibre a dúvida. E quando você vibra alguma coisa, você atrai mais aquilo. Então, a técnica Sintonize seria essencial para você. A técnica Sintonize sozinha ajuda você a ser próspero? Ajuda, mas ela não resolve seus conflitos. Mas eu nunca passo a técnica Sintonize sozinha. A técnica Sintonize, no meu caso, ela vem com o Elo Connect. O Elo Connect é um curso que nós estamos gravando, na verdade. Antes dele vinha o Sapiência Elo Vital, que é praticamente o mesmo assunto, que ajuda você a ressignificar, a reorganizar, a compreender o porquê o passado foi como foi e deixá-lo em paz. Até porque, se você fizer a técnica Sintonize focando no passado, eu vou fazer Sintonize todo dia porque eu já fui pobre. Aí eu sou rico, sou rico, sou rico, sou rico. Não é, a técnica não é isso, tá? Só estou resumindo. Sou rico, sou próspero, nossa, estou vendo minha mansão. Aí você acaba de fazer a técnica, ou antes de fazer a técnica você fala assim, vou fazer a técnica porque eu nunca mais quero ser pobre. Você acabou com a técnica. Entende? Então você precisa compreender o seu passado e deixá-lo em paz, para você não olhar mais para ele e olhar só para o objetivo, que é a prosperidade, seja lá em qualquer setor da sua vida. A gente está falando mais de dinheiro aqui, mas prosperidade não tem só a ver com dinheiro. Então a técnica que você pode usar, independente de você conhecer e reconhecer as leis do amor e de você aprender a andar com o fluxo da vida, é a técnica Sintonize, que ela vai fazer você vibrar lá. Porém, você até pode vibrar lá, mas se você não resolver o seu passado, isso vai compensar em outros setores da sua vida. Ok? Gente, aproveitando para fazer o convite, se você não se inscreveu para a próxima edição do treinamento Elo Vital, ela acontece no dia 21 e 22 de agosto. Tudo isso que eu falo para vocês é tratado mais profundamente lá no Elo Vital. Se você realmente quiser expandir sua consciência, quiser aprender a lidar com as adversidades e resolver esse seu problema no seu relacionamento, essa sua falta de prosperidade, essa sua dificuldade com seu pai e com a sua mãe, essa mágoa do seu passado que não deixa você dormir, eu convido você para fazer aí, para participar da próxima edição do Elo Vital Experience. Lembrando que quem faz o Elo Vital Experience ganha a Sapiência Elo Vital, tá? E se até lá já estiver pronto, o Elo Connect ganha. O Elo Connect também é a fase 1 do Elo Connect. O Elo Connect são 2 fases, então quem faz o Elo Vital ganha a fase 1, que tem palestras que não tem no Elo Vital Experience, tá? Então vale a pena aí você se inscrever e assistir a parte online também, porque no Elo Vital Experience a gente explica o essencial para a vida. No Elo Connect nós explicamos as mesmas palestras do Elo Vital, que são essenciais para a vida, e nós aprofundamos aquilo para que você tenha uma visão mais ampla ainda de como olhar para as suas questões e deixar o seu passado em paz,
para daí sim a técnica de PNL realmente te ajudar, para daí sim até a técnica sintonize realmente te ajudar, ou a hipnose te ajudar, ou a constelação te ajudar. Não tem como você resolver um conflito, se você, resolver o seu problema atual, se você não deixa o seu problema atual e o seu passado em paz. Então fica o meu convite para vocês. Gente, assim eu encerro a 5ª edição do programa João Paulo Responde. Se você tiver alguma pergunta, deixa aqui no comentário. Não se esqueça de compartilhar, de marcar o seu especial que precisa saber desses conteúdos. E não se esqueça de se inscrever no treinamento Elan Vital também, Experience no dia 21 e 22 de fevereiro. Se você não é inscrito no canal ainda, se você ficou até aqui, é porque deve ter gostado do conteúdo. Não custa nada, vai lá, se inscreve e não se esqueça de deixar o seu like. Um forte abraço para vocês, até sábado que vem. Tchau!